Olá, caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Paulo Pinto e todas as quintas e sextas-feiras estou aqui para vos apresentar como é que os factos moldam o preço das cripto e dos mercados de uma forma geral e dos cripto em particular. Como sempre, todos os meses começamos com o gráfico ao mês do Bitcoin e ao que podemos ver. Depois da semana passada estarmos praticamente no limite, como tínhamos fechado o mês anterior, estamos agora com alguns ganhos, tínhamos fechado, aberto mais ou menos a 104, estamos a 107, já tivemos em mais alto, já tivemos cerca de 108, mas estamos com alguma vontade de crescimento. Eu não acho que este mês será um grande mês de crescimento, mas teremos algum crescimento. Temos aqui alguns exemplos depois do crescimento, a ver sempre assim uns meses onde temos umas candles um bocadinho mais baixas, o que é perfeitamente normal, e tendo em conta que este mês tivemos os ataques tanto dos Estados Unidos como de Israel ao Irão, também isso tudo interfere também nos próprios mercados. Quer dizer também que apesar de ter interferido, não tem interferido tanto, e nós vamos ver isso quando chegarmos ao gráfico ao dia. O que podemos ver cá em baixo no Cypher B é que continuamos a andar para o lado, apesar de ligeiramente a subir. A semana passada estávamos com uma espuma bastante fininha, e aqui podemos ver precisamente isso. O RSI está em subida, a espuma está fininha, mas estamos a andar para o lado, isto é, em termos de volume, em termos de interesse sobre Bitcoin e sobre os cripto, continua a andar literalmente para o lado. Podemos ver sim, neste momento, o vermelho abunda em relação ao mercado, mas isto é só uma questão de tempo. Nós vamos ver quando nós chegamos isso aos 15 minutos, vemos porque é que isso está a acontecer. Se nós mudarmos então para a semana, o que vemos é que depois da semana passada temos pintado um ponto vermelho, não houve uma escalada. Eu disse na altura nós poderíamos estar em descida e podíamos descer até aos 94, poderia haver esse tipo de descida, mas o que aconteceu é que desde que esta semana começou, subimos aqui desde os 100 mil até aos 107 mil, já tivemos nos 108, o que mostra alguma resiliência e alguma força do próprio asset. Mas isto não está a ser só nos cripto, está a ser de uma forma geral nos mercados. E nós, quando chegamos ao dia, vamos falar sobre isso também. O que vemos é andar literalmente para o lado, ainda não é relevante. Poderemos criar um ponto verde esta semana. Eu diria que se calhar, ou esta semana ou para a próxima, no final desta semana ou na próxima, podemos criar esse ponto verde. Vamos entrar no fim de semana, e os fins de semana são sempre dias de menos volume, até porque as instituições via os ETFs não negociam ao fim de semana, portanto é só literalmente o retail que vai negociar durante o fim de semana, e normalmente o volume é muito mais baixo ao fim de semana do que é durante a semana, o que leva a que a probabilidade de descer é grande. Mas não quer dizer que não haja fim de semana, nós tivemos subidas grandes também ao fim de semana, não é anormal. O normal é haver descidas ao fim de semana, vamos ver se não será tão grande assim. Se nós chegamos aqui ao gráfico ao dia, o que vemos é precisamente a subida que eu vos falei, que desde o dia 23, isto é, há mais ou menos 3 dias atrás, na segunda-feira, nós estivemos a ver essa subida. Depois temos visto o fim de semana a descer, lá está, fim de semana a descer, tivemos uma subida radical especialmente durante a segunda-feira, onde absorvemos as descidas do fim de semana, né? Sexta, sábado e domingo. A segunda fechou acima do início até fechou até acima da quinta-feira. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que as pessoas, o que aconteceu no fim de semana foi importante, mas as pessoas vieram com um otimismo redobrado depois do fim de semana. E que otimismo foi isso? Precisamente os ataques dos Estados Unidos às montanhas onde tem as fábricas nucleares iranianas, e destruindo aquilo mesmo. Pronto, e mostrou que deu otimismo ao próprio mercado, que isto não será primeiro uma guerra longa, não é uma guerra, primeiro não é uma guerra, foi um ataque direto e preciso às instituições nucleares, a lugares onde tinham armazenamento de material nuclear, e não há mais continuidade. Não há mais continuidade, e as pessoas tiveram essa noção, e isso foi bom para elas, elas gostaram. Devo dizer que
Em relação aqui ao gráfico, só para terminar, estamos neste momento a ver uma zona de topo, estamos a falar, a tentar aqui, e vemos isso aqui precisamente no gráfico, estamos a chegar aqui à zona do zero, estamos a arredondar, como diz um amigo, quando nós estamos a fazer este arredondar, normalmente ou é sinal de bottom ou de topo, e nós estamos precisamente a fazer esta zona de topo. Não quer dizer que a gente não arredonde um bocadinho e não continue a subir, não quer dizer, podemos arredondar e continuar a descer, isto é o que for e é o que vai ser. Em relação aqui ao RSI, estamos muito em cima, estamos nos 80, estamos muito em cima, vamos ter que aliviar um pouco. E o que nós vamos ver, olha, o que nós vamos ver, por exemplo, em relação às compras do dia do ETF, é que vamos ver em que, como eu já disse a semana passada, as compras do ETF de Bitcoin têm sido sempre nos 3 dígitos. Estamos a ter BlackRock e o Fidelity a comprarem sempre na ordem dos 3 dígitos. Mais uma vez, para que não haja dúvida, estes valores não são relevantes ao dia, porque nós temos um volume de trading de Bitcoin na ordem dos 2 bilhões de dólares. E aqui estamos a fazer compras na ordem dos 400 milhões de dólares. Isto é, 25% das compras estão a ir para as empresas que utilizam estes ETFs. Não é relevante, isto não é a grande compra, mas não é por causa disso que não deixa de ser 25% das compras. Neste momento, os ETFs representam 20, em termos de compra, 25% de compras de Bitcoin, quando não é mais. Estamos a falar 25%, serão à volta dos 500 milhões. Menos do que isso, menos, pronto, aqui será à volta de um bocadinho menos do que isso, 10%, e assim sucessivamente. Mas 25% das compras é muito por um dia, tendo em conta que o Bitcoin negocia normalmente 2 bilhões de dólares por dia. Também existem algumas vendas, como é sempre, isto, as coisas são o que são, mas este é o gráfico que nós vemos do Bitcoin. Em relação às liquidações, o que nós vemos ver, também já tínhamos visto na semana passada, nós vemos aqui uma zona clara onde o Bitcoin anda de baixo para cima, são as zonas das liquidações. Eu gostaria aqui de apontar para, isto é o gráfico às 24 horas, é que nós vamos ver aqui, que à volta das 5 da manhã, nós atingimos aqui um topo, um pequeno topo dos 108 mil. E nós vemos que desde a 1 da manhã que estava a ser criada aqui uma zona de shorts. As pessoas estavam a shortar o Bitcoin desde esta altura. É verdade que houve aqui uma tentativa de ir quebrar as shorts, houve uma tentativa. As pessoas que tinham feito shorts nesta zona protegeram-se. Isto é, continuaram a fazer as suas vendas de Bitcoin, aumentaram as suas vendas de Bitcoin e essa tentativa de quebrar as shorts não teve sucesso. É preciso ver que também temos esta outra tentativa. Como esta tentativa não conseguiu, tentou ir abaixo, houve uma segunda tentativa, que nem sequer chegou ao valor. E é preciso ver que a partir deste momento as pessoas começaram a abrir, e nós vamos ver que esta diferença não é muito grande. Nós estamos aqui a ver desde as 10h20 até às 11, mais ou menos uma hora. Em uma hora que há esta descida, as pessoas dizem, quem está a fazer short vai pensar, esta é uma boa zona para fazer short, não chegou lá. Há aqui uma boa zona onde muita gente está a proteger esta zona, isto é, os bears, os ursos estão a proteger esta zona, portanto eu vou abrir shorts nesta zona também, e foi preciso isso que aconteceu. Então desde as 11 da manhã até agora nós vemos esta linha muito carregada a amarelo, que é uma zona que tem liquidações grandes. E a mesma coisa vamos ver também, e é engraçado, vamos ver também mais ou menos na zona dos longos. Nós temos aqui deste mesmo local a abertura de longos, quando ele começa a subir mais longos abertos, veio cá abaixo e ele não passa desta zona, abriu-se mais longos, isto é, neste momento o que é que está a acontecer? Está-se a criar aqui uma zona, um canal, entre que tem shorts e longos em cima, e tem vários shorts e longos em cima. Há de cair para algum lado, nós aqui já caímos o suficiente para vir comer as shorts aqui nos 106 mil, 106 e 600. Mas este aqui ainda não vieram comer, agora já temos menos shorts, menos longos abertos, porque foram comer esta primeira linha de longos. Ao comer os longos, subiu. Perfeitamente normal. As pessoas vieram aqui comprar Bitcoin, que eram longos, estavam ali sempre a ser vendidos. E então, o que acontece? Ainda há uma outra zona, mas agora neste momento é menor. Neste momento há muito mais zona de liquidações short acima do preço do que longos abaixo.
Mas se nós mudarmos para 3 dias e uma semana, e vou-vos mostrar precisamente o que eu estou a dizer, a 3 dias nós vemos muita zona, nós vemos muito amarelo. Muito amarelo no gráfico. Isto quer dizer que a probabilidade de nós agora andarmos aqui a procurar estas zonas de liquidação, que são os sweet spots, onde está o dinheiro na realidade, é onde está o dinheiro para que a gente possa ganhar, é nestas zonas. Se nós tivermos dinheiro suficiente para poder movimentar o preço do Bitcoin para essas zonas, aí é onde é que se ganha realmente muito dinheiro. Portanto, nas liquidações, nas zonas de liquidações é que nós vemos onde é que estão os limites, os níveis, e não, por favor, não em zonas em triângulos de 3 linhas, de 3 pontos e coisas dessas. Isso aí não diz absolutamente nada. Isto aqui são os factos, são os dados, onde está o dinheiro das pessoas, que é aqui que interessa nós vermos as coisas. Há uma semana, se nós formos ver o gráfico há uma semana, vamos ver uma coisa muito diferente. E não vemos quase amarelos nenhuns. Isto é, apesar de quando nós vamos aos níveis mais baixos, aos 3 dias e a 1 dia e tudo mais, nós vemos muita zona carregada de amarelos, onde poderemos andar aqui a ver aqui alguma variação. À semana vemos muito pouco disso. Já neste momento não temos zonas muito carregadas de shorts, temos zonas potenciais, temos zonas, como nós tínhamos aqui em baixo, zonas que, quando nós vamos ver agora aqui a semana, quase nem tem relevância. Temos zonas aqui acima do preço que agora, quando nós vemos à semana, quase não tem relevância. É preciso que estas zonas também se criem mais fuel para que haja interesse a ir àqueles shorts. E isto, àqueles longos e àqueles shorts. E isto aqui é o que eu acho que é importante, e este é que eu acho que seriam os níveis que a gente tem que ter em consideração. Ao dia, eu gostaria também de mostrar, apesar de nós não estarmos em all-time high, isto é, nós estamos muito próximo do all-time high que é aqui atrás, estamos neste momento a 4,5% do all-time high, portanto não estamos muito longe. Ou a parte mais engraçada é se nós formos ver o S&P 500, nós praticamente estamos em all-time high. Isto é, estamos aqui com uma diferença mesmo muito pequena, tendo em conta que o all-time high é aqui, vamos lá ver. Nós temos a 0,38%. Isto é menos de 0,5% do all-time high. E tendo em conta que os Estados Unidos acabaram de atacar um país, atacaram de bombardear as instalações nucleares de um país, e as pessoas estão a correr a comprar ações, e o que estão a fazer é a venderem os dólares para comprarem ações. O que nós estamos a ver é o ouro também a não ter a pujança que nós gostaríamos que tivesse. Neste momento está em queda desde dia 16. Este é o ouro, está em queda desde dia 16. O S&P 500 está em subida desde o dia 23, segunda-feira. O Bitcoin está em subida desde o dia 23. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que prevê-se que as pessoas estão a ter confiança naquilo que está a acontecer neste momento com o mercado norte-americano. E isto é importante para que nós possamos entender tudo aquilo que eu tenho vindo a dizer sempre, que são as políticas que moldam o preço. Não é os triângulos de 3 pontos, não é limites, não é áreas, não é linhas no gráfico que dizem que vão comprar e vão vender ali, não. Mas sim, quando os políticos dão a necessária confiança às pessoas para comprarem ou não darem confiança e as pessoas venderem. O que está a acontecer é que neste momento temos, apesar de estarmos agora com uma pequena queda, no dia ao dia, estamos com uma subida desde o dia 23 de basicamente 7,5% no Bitcoin e vamos ver aqui no mesmo baixo. E 3,5%, 3,20% nas ações do S&P 500, no índice industrial americano. O que podemos ver é que as pessoas têm alguma confiança e por isso estão a correr a comprar. Se eles vissem que a guerra poderia demorar mais tempo e que isto não seria um momento bom, as pessoas não estariam a comprar, nem os ETFs estariam a comprar, porque os ETFs compram só quando há clientes a comprar. As pessoas não estariam a correr atrás das ações e as pessoas e o retail não estaria a correr atrás do Bitcoin. O que é que vocês querem ouvir mais? As coisas são o que são e é o que é. Vamos continuar só a nossa análise para ver que à hora nós basicamente temos andado para o lado, temos tido dentro da hora muitos sempre na zona superior do gráfico e agora estamos um bocadinho abaixo
do mesmo. E se nós chegamos então para os 15 minutos, aí vamos ver alguma volatilidade, em que temos descidas relativamente grandes, subidas relativamente grandes. O preço, aos 15 minutos, nós vamos encontrar mais volatilidade de preço, é mais difícil estar a fazer uma análise concreta em relação ao preço do Bitcoin, mas o que nós vemos é que nós estamos a ver uma tendência, e isso vemos quando nós vemos aqui ao dia, há uma tendência de subida, e se nós formos ver ao mês então, nós temos já, este é o terceiro mês que poderá fechar positivo, nós sempre que fechamos 3 meses positivos, normalmente tivemos uma continuidade para cima, portanto, é possível, não quer dizer que nós não estejamos aqui a arredondar, ninguém está a dizer que não, podemos estar a arredondar para subir, também aqui arredondamos para subir. A análise de TA é muito... funciona às vezes. Né? A gente diz, arredondou aqui, agora vai descer, agora é que vai descer para mais, e no final subiu até aqui. Isto agora está a arredondar, vai descer até aqui ou até aqui. Não, se calhar pode subir para mais. Isto não é uma ciência necessariamente exata, mas também não é uma coisa que a gente tem que prever. E há uma série de indicadores, os indicadores políticos, que nos dizem o que é que poderá vir a acontecer. Eu continuo a dizer a mesma coisa, inclusive até para depois do verão, até o Jerome Powell, em relação, poderá ser substituído dentro dos Feds, dentro da administração americana, o CEO da Reserva Federal poderá ser substituído, o que poderá trazer um certo elan em relação à descida das taxas de juros, que tem sido uma bandeira dos Feds, de não descer as taxas de juros, e tem sido um bocado castrador para a economia americana. Pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Nós temos que ver, porque se ele começar a descer as taxas de juros, ou alguém que for para lá começar a descer as taxas de juros, podem ver que isto aqui, o céu é o limite, isto agora vamos todos para cima. Isto é ópio, vamos fumar aqui muito a ópio, isto agora é só para nos 200 mil. Eu aqui não abri esta página. Em relação às outras moedas, o Ethereum e as mais relevantes, o Ethereum está a ter mais ou menos o mesmo padrão, um padrão muito parecido com o Bitcoin, apesar de neste momento ter descido. Teve aqui uma descida e está neste momento em subida, o padrão do Ethereum está um bocadinho mais lento do que o padrão do Bitcoin, começou a descer um bocadinho depois, o Bitcoin desceu aqui, o Ethereum desceu um bocadinho mais à frente, e agora o Bitcoin já está a subir e há três quedas, e só na queda passada que o Ethereum subiu, e agora nem sequer está a subir muito. Se nós descermos para o dia, o que nós vamos ver é que quando houve uma altura em que o Ethereum tinha sempre ou negativos ou compras na ordem dos 2 dígitos baixos, 1 ou 2 dígitos, o que nós estamos a começar a ver é compras na ordem dos 2 dígitos dos ETFs com alguma consistência, e é o que nós estamos aqui a ver. Temos aqui uma zona de 11 e 19 milhões de compras, mas começamos a ver 100, 71, 60, começamos a ver algumas compras. Poderemos estar a criar aqui alguma tração, algum interesse de compra de Ethereum por parte das empresas. Depois, outras pequenas moedas, a gente pode ver precisamente quando nós analisamos aqui o CPR, e o que nós vemos é que em termos do Bitcoin estamos já em subida, estamos outra vez a subir, a tentar procurar os 113 mil, que é a zona onde nós temos o nosso próximo, a nossa resistência, resistência 113 mil. Neste momento estamos ao dia 26, chegar lá vai ser muito difícil, digo já, a não ser que tenhamos aqui uma candle de 3 e 4 mil dólares. Não me parece, mas não quer dizer, tudo é possível. Como também podemos ter para baixo, também podemos ter para cima. Pronto, isto é daquelas coisas. O Ethereum, depois da semana passada, temos vindo a falar em que estamos aqui em parte descida, estamos agora na zona superior dos pivôs, e vamos ver um padrão muito parecido, às vezes noutra zona, mas um padrão muito parecido. O G20 tivemos a descer, quase que chegámos aqui ao suporte 2, e agora estamos a abraçar o suporte 1, o que parece ser também muito bom. O Lung, depois da descida, tivemos uma pequena subida, o que também é agradável. Então, nós estamos precisamente a ver esta subida que vimos no Ethereum, vamos ver em moedas que estão indexadas ao Ethereum. Mesma coisa em relação ao Shiba, mesma coisa, porque também está indexado ao Ethereum. O Pepe, mesma coisa, um bocadinho menor, mas mesmo mais ou menos a mesma coisa. Estamos ainda numa zona
abaixo dos pivôs. O Cardano, apesar de ter o seu próprio blockchain e a sua própria economia, está com um padrão muito parecido aos padrões das altcoins. E o Floki, basicamente a mesma coisa. Estamos neste momento um bocadinho acima da resistência 1, mas ainda na zona, diria no terço de baixo entre os pivôs e a resistência 1. Portanto, isto é daqueles tipo de situações que podemos ver ainda continuar a descer. Se o Bitcoin continuar a subir feito louco, as coisas poderão ser diferentes. E para que isso aconteça, para que nós possamos ver o que é que poderá acontecer em relação ao dominância, o dominância do Bitcoin está neste momento nos 65% a 66%, está desde dezembro, está em alturas altas, está em all-time high desde dezembro, portanto está a criar, como eu digo sempre, quando a primeira moeda a subir será sempre o Bitcoin e depois do Bitcoin divide para as demais. Em termos de market cap total, estamos neste momento no 3 trilhões.23, não estamos muito longe do all-time high, mas ainda temos alguma distância. O all-time high tinha sido aqui nos 3.7, estamos nos 3.20, não é assim tão mal. O market cap total sem Bitcoin é 1.1. E tendo em conta que o market cap total, todas as altcoins, menos as duas grandes, que é o Bitcoin e a Ethereum, está na ordem ainda dos 809 bilhões de dólares. Isto é, nós temos que continuar a fazer, depois da Bitcoin subir, o dinheiro vai ser redistribuído tanto para as altcoins, tanto o Ethereum como outras altcoins, e nessa altura iremos ver também essas altcoins subir. Quando nós começarmos a ver este dominância descer, vamos ver tanto o Ethereum, tanto o gráfico de cripto com o Ethereum como o gráfico de Ethereum a subir drasticamente. E aí quem apostou em altcoins terá o seu retorno sem qualquer problema. Para já é isto, era o que eu vos queria apresentar hoje. Não se esqueçam que toda a minha análise é feita com base em toda esta questão política que nós estamos a viver neste momento. Infelizmente a Europa não conta nem para o totobola, portanto não conta absolutamente para nada, mas a Europa não está literalmente também a portar-se necessariamente bem. Neste momento o que conta é a economia norte-americana e o facto dos americanos estarem ou não a incluir-se ou entrar nesta guerra entre Israel e o Irão é que poderá ser o grande catalisador do mercado. Se, continuo a dizer, se a América só lá foi, largou aquelas bombas, destruiu as instalações nucleares e veio-se embora e não se mete mais, isto será muito, e está a ser já neste momento, muito, mas mesmo muito positivo para o mercado, porque as pessoas dizem assim, ok, não é a América que entra em guerra, isto foi só uma ação militar e já acabou, vamos embora e agora podemos ir para cima e já não temos todo aquele problema com o Médio Oriente, pelo menos em relação ao Irão, ao atacar o Israel e etc. E outras, e patrocinar os terroristas do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e etc. Portanto, vamos ver, estamos aqui para ver. Tudo aquilo que eu estou aqui a dizer é uma questão de opinião. Vamos ver se essa opinião se concretiza e de que forma é que se vai concretizar. Para já, fico por aqui. Estamos aqui numa boa zona para quem achar que esta é uma zona de vender, porque o Bitcoin já não vai subir mais, estamos perto do all-time high. Esta é uma excelente zona para vender Bitcoin. Não é para vender as altcoins ainda, porque essas estão literalmente no vermelho, que as pessoas estão todas a comprar é Bitcoin. Portanto, vamos esperar, estejam com atenção aos mercados, tenham cuidado daquilo que estão a fazer. Se entrarem em levers, tenham cuidado com levers que fazem, ouçam bem as coisas, auscultem bem o mercado e não se deixem enganar não se deixem liquidar, não se deixem liquidar facilmente. Fico por aqui, tenham o resto de uma boa semana, tenham um excelente fim de semana e nos vemos para a semana, olha, e boas trades.